Fala rapaziada que acompanha o Mais MMA, Valmir Silva por aqui para falar da luta do século. Mas espera aí, parece que essa luta nunca vai acontecer. Deixa eu contextualizar para vocês. No próximo dia 11 de novembro, Jon Jones fará a primeira defesa do título dos pesos pesados contra o ex-campeão da divisão Stipe Miocic, o bombeiro de Cleveland, um dos caras mais duros da história, o único a defender 4 vezes consecutivas o cinturão dos pesos pesados. Será uma luta histórica. Antes do anúncio oficial dessa luta, o Jon Jones chegou a dizer que seria perfeito encerrar a sua carreira batendo no cara mais mal do planeta e no quintal de sua casa em Nova York, e logo depois o UFC confirmou a luta. Então isso leva a crer que realmente o Jon Jones pendurará as luvas, e assim como ele também, eu acredito que Stipe Miocic, independente do resultado, 41 anos, deve também encerrar os trabalhos dentro do octógono na mesma data. E qual seria a luta do século que eu brinquei no início do vídeo? Jon Jones versus Francis Ngannou. Luta que não aconteceu no UFC. Dana White disse que chegou a oferecer o maior salário da história, mais do que pagou a Brock Lesnar, ex-campeão dos pesos pesados, mais do que ofereceu a qualquer um dentro da organização. Eles nunca chegaram num acordo, a gente também nunca soube em detalhes o que realmente o Ngannou estava exigindo, porque além de salário, ele queria uma posição dentro ali da cúpula do UFC, entre os dirigentes, exigia salários maiores para os seus companheiros de profissão, então era mais coisas e por isso não fecharam no começo do ano, agora em 2023, então o Ngannou anunciou a sua saída do UFC e logo depois assinou com a Professional Fighters League, contanto que a PFL o liberasse para fazer uma super luta de boxe ainda neste ano, como deve acontecer, e eu já entro neste detalhe, e daí sim estrear nas regras do MMA no ano que vem. E o fato é que, independente de quem foi o culpado de não ter acontecido essa super luta entre o Francis Ngannou e o Jon Jones pelo cinturão dos pesos pesados do UFC, enquanto os dois ainda tinham contratos vigentes, deixou a gente com aquele gostinho de quero mais. Eu acho que todos os fãs gostariam de ter visto essa luta e ainda querem, quem sabe, né? E por que eu trouxe esse assunto? Porque nas últimas horas o Francis Ngannou, em entrevista ao Joe Rogan no seu podcast, disse o seguinte, que dentro dele ainda mora uma grande vontade de lutar com o Jon Jones e que esse confronto é muito maior que um título do UFC, que o título do UFC, o cinturão, não importa para ele. Eu me preocupo com essa luta, com esse desafio. Eu não me importaria se fosse uma luta sem título. Na minha opinião, não preciso de um título do UFC. Essa luta é maior que um título. No fundo de mim, ainda tem um pouco de esperança, mesmo sabendo que vai ser difícil. Mas você nunca sabe. Que a luta em si importa, que o desafio mexe com ele. Agora pensem comigo, se o Jon Jones realmente se aposentar logo após a luta principal do UFC 295 no dia 11 de novembro, por que não assinar com a Professional Fighters League e fazerem acontecer então essa esperada luta de pesos pesados? A gente sabe do tamanho do carinho e respeito que Jon Jones tem por Dana White e pelo UFC, por toda a sua história construída na organização, é o maior meio pesado de todos os tempos e agora também pode pendurar as luvas como o maior peso pesado da história, se vencer com folgas aí o Stipe Miocic. É uma luta perigosa, o Miocic tem 41 anos, como eu falei, mas não dá para piscar o olho. Para mim o Jon Jones é o favorito contra o Miocic, mas numa escala no máximo de 60-40, o bombeiro de Cleveland é muito duro. Agora fica a pergunta, será que Jon Jones arriscaria ofuscar todo o seu legado no UFC como o maior da história para bater de frente com Francis Ngannou na PFL e quem sabe sofrer uma derrota? Fica a dúvida aí, gente. Francis Ngannou merece aplausos, ele manteve a postura, entregou o título para o UFC, saiu da organização, assinou com a Professional Fighters League dentro de suas exigências, fará a super luta de boxe que ele tanto queria, fará sua estreia contra o condecoradíssimo Tyson Fury no dia 28 de outubro em Riad, na Arábia Saudita. Serão 10 rounds. A gente viu na encarada promocional o Tyson Fury ali brincando com as suas gordurinhas, umas 3 pochetes de cada lado, mais ou menos, um pão caseiro de um lado também, mas isso não quer dizer nada, porque a técnica no boxe tem falado mais alto quando se trata de lutas entre profissionais da nobre arte contra ex-lutadores de MMA. É isso então, galera, eu vou ficando por aqui. Peço o palpite de vocês nos comentários. Vocês ainda querem ver esse duelo entre o Francis Ngannou e o Jon Jones, seja dentro do UFC ou fora? Dentro do UFC eu acredito que será impossível, mas quem sabe na Professional Fighters League, logo depois de Jon Jones anunciar a sua aposentadoria, vencendo ou perdendo para Stipe Miocic na defesa do cinturão dos pesos pesados na luta principal do UFC 295 no dia 11 de novembro em Nova York. Comentem aqui embaixo então, conto com vocês e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que é muito importante. Beijão no coração e até o próximo.